a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Jesus estava dizendo o Sermão da Montanha. Este versículo faz parte do Sermão da Montanha. Logo em seguida, ele explica que a candeia do corpo é o olho. Se o olho for bom, todo o corpo terá luz, toda a alma terá luz. Mas se o corpo for mau, todo o corpo terá treva, ou toda a alma terá sombra, terá treva. Dr. Inácio Ferreira, comentando, ele fala sob o título Candeias Humanas. A candeia, uma vez acesa, é chamada a cumprir com a missão de fazer luz. É provável que os mais jovens nem saibam o que seja candeia, apenas os mais antigos. A candeia seria aquele instrumento sobre o qual nós podemos acender uma chama. Às vezes é com óleo e tem um pavio. Aí acende-se a candeia. Ou pode ser uma vela. É também chamado de candeeiro. Antigamente as casas possuíam candeias, porta-velas, digamos assim, porta-luz. Não havia energia elétrica. Então Jesus, como recorria sempre aos símbolos da natureza, ele diz: depois de acender uma candeia, ninguém a esconde, porque não justifica. A candeia é para clarear, é para dar luz, é para que todos vejam, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Às vezes a candeia ficava dependurada no chamado velador, ficava pregada no chamado velador. Hoje, a candeia é um objeto de ornamento. Aliás, um objeto muito bonito de ornamento, a candeia, não é? Dr. Inácio diz: a candeia, uma vez acesa, é chamada a cumprir com a missão de fazer luz. Jesus afirma que ela deve permanecer exposta e não escondida. Não obstante, muitos são os que, incomodados por ela, intentarão apagá-la. Então, aqueles que se sentem incomodados pela luz ou incomodados com a luz, tentam apagar a luz. Quando surge alguém, vem à Terra, um espírito, uma candeia humana, que se transfigura, é uma candeia humana, vem à Terra, um espírito, trabalhar em favor da humanidade, num campo ou em outro campo. Quando um espírito assim vem à Terra e acende uma luz, são muitos aqueles que se sentem incomodados. Por exemplo, a presença de Jesus incomodou muita gente. A presença do Cristo incomodou. A presença de Sócrates incomodava.
A presença de Francisco de Assis incomodava. A presença de Chico Xavier incomodava. A presença de Eurípides Barçanufo incomodava. A presença de espíritos assim, Madre Teresa de Calcutá, a presença dela incomodava. A presença de nossa inesquecível Irmã Dulce incomodava. Candeias humanas. São candeias humanas. São espíritos acesos, espíritos que iluminam, que esclarecem, que fazem luz. Não importa o tamanho da claridade. Muitos se sentem incomodados. Alguns espíritos vêm como candeias, vamos dizer, no campo da política. E há uma tentativa até de matá-los. Por exemplo, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, que lutou pela libertação dos escravos, ele foi assassinado. Alguns jornalistas são assassinados, são perseguidos, são mortos. Alguns políticos também, raros, mas existem. Aqueles que procuram fazer o que é correto. Alguns militares, alguns cientistas, alguns médicos nos hospitais que procuram ter um comportamento, uma certa ética, muitas vezes são combatidos até pelos colegas. Os juízes de caráter, que são nobres, muitas vezes são combatidos por colegas que estão habituados a venderem sentenças, a se corromperem, etc. e etc. Sempre há um preço a ser pago. Sempre há um preço a ser pago. Então é como nos diz aqui o doutor Inácio. Não obstante, muitos são os que, incomodados por ela, intentarão apagá-la. Ainda hoje estava pensando. Agora, nos próximos dia 8 e 9 de novembro, nós vamos estar na cidade de Sinop, estado do Mato Grosso. Vai ser a realização do 17º encontro dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Sua obra mediúnica espírita cristã. Há 17 anos atrás, esse movimento começou aqui em Uberaba. Uberaba sediou o primeiro encontro nacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Choveram críticas de espíritas, dizendo que nós estávamos querendo idolatrar Chico Xavier. E se estivéssemos querendo, nós estávamos querendo idolatrar quem merece. É claro que nós não iríamos idolatrar fulano e beltrano, que são nulidades. São verdadeiras nulidades e não servem de exemplo para ninguém. Às vezes não servem de exemplo nem para os mais próximos. Mas o objetivo não era este. Como não é este? O objetivo não é o da idolatria, não é o do incensamento. O objetivo é o de divulgar o Espiritismo. É o de divulgar a obra mediúnica de Chico Xavier, que é a reencarnação de Allan Kardec. Divulgar a obra de Chico Xavier, que complementa, não completa, porque a codificação ela nunca se completará.
Não existe ponto final. Só reticências. Em Espiritismo, ponto final não existe. Porque escreveu Kardec, é a ciência do infinito. E se o Espiritismo é a ciência do infinito, claro, o conhecimento é infinito. O Espiritismo é uma doutrina que vai avançar, é evolucionista, com os homens, sem os homens, apesar dos homens, e nós diríamos, com os espíritas, sem os espíritas, apesar dos espíritas, ou daqueles que assim se dizem, ou daqueles que assim se rotulam. Mas o certo é que quando surgiu esse primeiro encontro aqui em Uberaba, que foi realizado no Clube Sírio-Libanês, tivemos uma presença extraordinária, aproximadamente 1000 pessoas e mais. Encontro gratuito. Não se paga, não existe taxa de inscrição. Não há taxa de inscrição, como os outros eventos por aí, que às vezes são feitos para ganhar dinheiro, para faturar. Há 17 anos, esses encontros são feitos gratuitamente. São patrocinados pelas cidades que os recebem. E nós já tivemos encontros em diversas cidades do Brasil. Já tivemos encontro em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, São José dos Campos, Santos. Já tivemos encontro lá em Aracaju, em Sergipe, Votuporanga, estado de São Paulo. 17 encontros. Além dos internacionais. Além do primeiro encontro internacional que foi realizado em Portugal, em Lisboa. Nós tivemos o primeiro encontro internacional, que foi realizado alguns anos atrás, em Portugal, em Lisboa. Então, vejamos, esse encontro, quando surgiu, muitos tentaram fazer com que ele parasse, deixasse de existir. Hoje, as cidades estão disputando serem cidades sede. Já temos cidades programadas para 2025, 2026, 2027. Temos cidades que querem receber o encontro dos amigos de Jesus Cristo. Com o tempo, nós pensamos e propusemos Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier, porque assim todos os cristãos são convidados. Espíritas, católicos, protestantes, evangélicos, os que quiserem, os que são cristãos. Aqueles que amam Jesus Cristo e amam, reverenciam a sua obra. Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier, que foi, sem dúvida alguma, um dos maiores de seus amigos na Terra, não é? Então diz aqui o doutor Inácio, não obstante, muitos são os que, incomodados por ela, tentarão apagá-la. Muitos do que tentaram parar o encontro já desencarnaram. Estão do outro lado. Eu não sei aonde, não quero saber. Mas estão do outro lado lá. Já desencarnaram. E o encontro está aí. E tem mais uma turminha aí que vai desencarnar também, logo. E o encontro vai continuar. O encontro vai prosseguir. Diz aqui o doutor Inácio, os invejosos, incapazes de brilhar com luz própria, os egoístas,
que desejam monopolizar a sua claridade, os maledicentes, que haverão de lhe questionar o esplendor, os ambiciosos, que teimarão em não lhe conceder espaço à luminosidade, os críticos, que de todas as maneiras buscarão impedir que ela dissipe as trevas em torno. Então, muitas vozes se levantaram. Os doutores da lei, os que se consideram togados, não é? Os que se consideram saberetas, eles se levantaram e se opuseram ao encontro. Os cães ainda latem, a caravana continua passando. Os cães vão continuar ladrando, porque a função do cão é latir, mostrar os dentes, não é? Mas a gente joga um osso, ele se distrai, não é? Se nos propomos a fazer luz através da tarefa espírita que abraçamos, estejamos preparados para os que haverão de pelejar, no sentido de eclipsá-la. Na atual conjuntura evolutiva da humanidade, é impossível que a luz, onde se faça, por mais tênue e diminuta, não venha a ser acossada pelas sombras. É impossível. Onde se acender uma luzinha, a sombra vai tentar apagar. Onde se acender uma luzinha, a sombra vai tentar apagar. Isso acontece até dentro da família. Inveja dentro da família, ciumeira, disputas dentro da família. Quando alguém procura ser honesto, né? Como disse aqui o Cláudio, com a página magistral de Allan Kardec, não é? Cumprir com dever. Cumprir com dever, simplesmente cumprir com dever. Porque ser bom no frigir dos ovos não é ter qualidade. Ser bom é obrigação. Ser bom simplesmente é obrigação, não é qualidade. Ah, fulano é bom. Mas o que ele está fazendo além do que ele deve fazer? Ele deve ser bom. Não deve ser motivo, fulano é tão bom, é um missionário. Missionário coisíssima alguma. Missionário coisíssima alguma. Missionários sobre a terra são poucos. Missionário foi Allan Kardec, foi Bezerra de Menezes, foi Chico Xavier. O resto é tudo comedor de feijão. O resto é comedor de feijão. Ah, fulano é, como diz o doutor Inácio, tem uma missão. É a missão de pagar o que deve. A missão de não ser caloteiro. Não é? Diz o doutor Inácio. Alguém diz assim, ah, fulano é missionário. O doutor Inácio, realmente, ele tem uma missão. A missão de pagar o que ele deve muito. Pagar o que deve, ele deve muito. Agora nós, como diz o Livro dos Espíritos, nós vivemos em um mundo de provas e expiações, que quando alguém faz o bem, é visto como uma coisa espetacular. É visto como uma coisa fora da curva, né? Fora do normal. Realmente é visto como alguém assim. Por quê? Porque o habitual é ser malandro. Esses dias eu soube de uma coisa que aconteceu numa cidade distante, entre os moradores de um prédio muito chique. Os apartamentos são caríssimos. E alguém lá no apartamento pediu um lanche. Chamou o iFood. O rapaz foi entregar
ele se enganou lá de apartamento e acabou entregando para uma pessoa, que mora no prédio, pegou um lanche que já estava pago. Vejamos, que ato de desonestidade. Que ato de desonestidade. Eu vim aqui trazer, não, eu pegou, já estava pago. Agora, o prédio tem câmera. Vocês já imaginaram como vai ficar a situação? Essas coisas nos mostram o seguinte, o nosso grau, não de honestidade, mas de desonestidade, que a gente comete, coisinhas que parecem coisinhas, mas não são coisinhas. São coisinhas que nos atrapalham muito espiritualmente. É aquela história que nós sempre contamos aqui da senhora que estava lá no varejão, comprando cebolinha e salsa. Ela olhou para um lado, olhou para o outro. Eu estava nas costas dela, ela não me viu. Ela pegou a salsa que estava lá na outra cebolinha, colocou tudo na cebolinha dela. Ela pegou toda... A gente fala, esses molhos, molhos, né? De cebolinha verde, cheiro verde, salsinha. Ela pegou lá, botou, enfiou, olhou, botou uns 3. Isso é o quê? Furto. Roubou salsa. Mas é ladruagem. E depois a gente fala dos outros que estão roubando milhões. Se nós estivéssemos, às vezes, na posição deles, não é? Ainda bem que Deus nos colocou de uma maneira que a gente só pode roubar salsinha. Roubar salsinha, né? Mas é isso mesmo, não é? Dr. Inácio diz aqui, olha, na atual conjuntura evolutiva da humanidade é impossível que a luz, onde se faça, por mais tênue e diminuta, não venha a ser acossada pelas sombras. Tramas obscuras se arremeterão contra ela. O escuro vendaval das adversidades soprará de rijo. As noites da provação se farão mais solitárias. Golpes traiçoeiros lhe serão desfechados impiedosos. Tenebrosos abismos se lhe escancarão aos pés. E ele encerra dizendo, perseverando, no entanto, no cumprimento do dever que lhe cabe, permaneçamos conscientes de que, na condição de singelas candeias humanas, a luz que refletimos, por não pertencer originariamente a nós, e sim ao Cristo, a luz excelsa do mundo, jamais alguém sequer logrará fazer diminuir de intensidade. A luz é do Cristo e ninguém a apaga. A luz pertence ao Senhor, ninguém a apaga. A luz não é nossa, a luz é de Jesus Cristo. Quando nós acendemos uma luz, estamos refletindo a luz do Cristo. Não é nossa, nós somos sombra. O Cristo é luz, e a luz do Cristo ninguém apaga. E não apaga mesmo. Como dizia, para encerrar, o Frei Bartolomeu dos Mártires, né? Ele dizia, ó Nazareno, que doutrina extraordinária é a vossa, que os homens há 2000 anos tentam destruí-la e não conseguem. Há 2000 anos procuram destruí-la
todas as maneiras e não conseguem. Bom, então nós vamos encerrar por aqui, mas não vamos nos esquecer aqui, ó, dessa listinha. Quem puder pegar uma, pega uma. Quem puder pegar duas, pega duas. Quem puder pegar 10 para redistribuir com os amigos. Vamos incomodar as pessoas que estão quietas, paradas, né? Vamos incomodar. As pessoas vão falar assim, lá e vem aquele enjoado outra vez, com esse negócio de caridade. Com perdão da expressão, nós temos um amigo muito querido, de vez em quando conversamos muito com ele, nos encontramos, conversamos muito e falamos com ele, olha, o mais difícil é pedir. O mais difícil é mendigar. Ele falou assim, eu já virei prostituta. Eu peço a todo mundo. E é assim, a gente tem que mendigar e pedir a todo mundo. No máximo, o que a pessoa pode falar é não. Não é verdade? Mas vai ficar de consciência incomodada. Pode falar não, mas vai ficar com a consciência incomodada. Neste lar abençoado, onde nos damos as mãos, o Evangelho nos ensina que todos somos irmãos, em comunhão com Jesus, na prece das horas calmas, aqui floresce a alegria do amor que vibra nas almas, neste recanto sublime, onde a paz fez o seu ninho. No entardecer da existência, ninguém se sente sozinho. Na faina de cada dia, quanta luz, quanta beleza, o pão da fraternidade dividido sobre a mesa. Que se exala, o ambiente prepondera, os corações generosos em constante primavera, em comunhão com Jesus, na prece das horas calmas, aqui floresce a alegria do amor que vibra nas almas, neste recanto sublime, onde a paz fez o seu ninho. No entardecer da existência, ninguém se sente sozinho. Na faina de cada dia, quanta luz. Neste lar abençoado, onde nos damos as mãos, o Evangelho nos ensina que todos somos irmãos, em comunhão com Jesus, na prece das horas calmas, aqui floresce a alegria do amor que vibra nas almas, neste recanto sublime, onde a paz fez o seu ninho. No entardecer da existência, ninguém se sente sozinho. Na faina de cada dia, quanta luz, quanta beleza, o pão da fraternidade dividido sobre a mesa. Que se exala, o ambiente prepondera, os corações generosos em constante primavera, em comunhão com Jesus,
Na prece das horas calmas, aqui floresce a alegria, o amor que vibra nas almas. Neste recanto sublime, onde a paz fez o seu ninho,